Bom, pessoal, então como eu dizia, na última aula a gente viu equivalência de taxas, né? A gente viu, terminamos a aula falando sobre isso, a gente viu então que a gente, para descobrir taxa equivalente no juros simples é tranquilão, né? É só a gente pegar uma taxa lá, por exemplo, de 1% ao mês, e para descobrir uma taxa proporcional, né, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre, ao ano, é só nós irmos multiplicando pelo número de períodos, né? Ou, se nós tivermos uma taxa anual, é só a gente ir, né, dividindo para encontrar as taxas de período menor. No caso dos juros compostos, a gente viu, o último assuntinho, a gente viu que precisa de uma fórmula, né? A fórmula a gente utiliza 1 mais i elevado na n menos 1, quando é para calcular do período menor para o maior. A gente viu que uma taxa de 1% ao mês, ela é mais de 12% ao ano, porque 1% sobre 1%, né? No final de 12 meses vai dar mais de 12%, tá? E nós vimos aí uma taxa de 12% ao ano, por exemplo, ela vai ser menor do que 1% ao mês, tá? Quando a gente for fazer do período maior para o período menor. Muito bem, então é essencial que a gente saiba transformar essas unidades aí, tá bom? Muito bem. Então começamos a aula de hoje aí falando sobre compra à vista e compra a prazo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper e perguntar, não tem problema nenhum. Pessoal, por que esse assunto é muito importante? Tá? Além dele cair no Enem, ele é um assunto do nosso cotidiano, né? A gente cai muito em ciladas se a gente não souber o que está fazendo, tá? É muito fácil o banco, uma empresa de crédito qualquer aí que funciona no mercado, né? Emprestando, fazendo empréstimos, financiamentos, ela passar a perna aplicando juros às vezes muito altos ou até mesmo taxas que não deveriam ser cobradas, tá? Vocês sabem muito bem que muita gente hoje em dia compra à vista e muita gente compra a prazo, por não ter condição de comprar à vista, né? Principalmente carro, né, pessoal? Muita gente faz o quê? Junta um dinheirinho para dar uma entradinha no carro. Muitas vezes não tem nem entrada, vai lá e compra um carro, vamos dizer, popular, né? Sem dar entrada nenhuma, financia lá em 60 prestações, 72 prestações, tá? E o que acontece? Acaba pagando muitos juros, né? O ideal, o que que é? É nunca fazer compra a prazo. Ok, professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Legal. Cada situação é uma situação, né? Se a sua condição não permite comprar à vista, tudo bem. Se é uma necessidade comprar a prazo, compra a prazo, não tem problema. Mas nós temos que cuidar, muitas vezes a gente consegue planejar esse dinheiro em vez da gente já fazer a parcela lá, fazer o financiamento, parcelar. Nós conseguimos planejar esse dinheiro, fazer ele render para a gente conseguir pagar menos juros ou até mesmo comprar à vista, tá? Então, olha só, eu vou dar um exemplo que eu sempre utilizo esse exemplo, né? É um exemplo bem simples. Vamos supor, vamos supor que você compra um carro de 40 mil reais. Comprei por 40 mil, beleza. Tá, mas peraí, tu comprou à vista ou comprou parcelado? Comprei parcelado. Financiado direto na concessionária. Bom, quando você terminar de pagar esse carro de 40 mil, você vai ter pago 60 mil. E quando você terminar de pagar ele, o carro vai valer 20. Ou seja, você tem um produto em mãos que vale 20 mil reais, mas você pagou 60 mil por ele. Ou seja, você comprou 3 carros. 3 carros, estão entendendo? Então, essa é a questão. Planejamento é muito importante, tá? A gente tem que saber planejar para a gente acabar não sendo prejudicado, tá? Muito bem. Então, a ideia é o quê? Pague sempre à vista. Legal. Então, essa é uma aula muito interessante, não pelo fato só da gente de cair esse conteúdo no Enem, como é um fato que a gente utiliza no nosso cotidiano, tá? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo aqui comigo, todo mundo. Olha só. Eu vou introduzir aqui para vocês o valor atual, né? O que é o valor atual? É o valor presente, tá? Por exemplo, você financia um produto. E esse produto, no final, você vai pagar, vamos supor, R$ 1.000. Você vai pagar parcelado, 4 prestações de 250, vai dar R$ 1.000.
Ok, só que esses R$ 1.000 já está embutido juros, tá? Já está embutido os juros. Como eu vou saber o valor que eu pagaria sem esses juros? Que é o valor à vista, que é o valor presente, que é o valor atual, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que uma geladeira seja vendida. Deixa eu só pegar aqui um lapisinho, rapidão. Então, uma geladeira seja vendida em 3 prestações mensais de R$ 400, sendo a primeira um mês após a compra. Galera, isso aqui é muito importante. Olha só, a primeira um mês após a compra. Isso significa o quê? Ó? Isso é muito importante. Você vai comprar hoje o produto, você não vai pagar a primeira parcela no ato da compra, você vai pagar a primeira um mês após. Então, compra esse mês, no mês que vem, após 30 dias, você paga a primeira parcela. Só que acontece, quando acontece este fato aqui, né, de você comprar e pagar a primeira parcela em 30 dias, já está rolando juros aí, tá? Da data da compra até a primeira parcela já rolou um pouco de juros, certo? Isso aí se chama também juros postecipado, tá? Ou pagamento postecipado. É pós-compra, tá? Postecipado. Muito bem. Sabendo que a loja cobra juros compostos, claro. Pessoal, não existe financiamento juros simples, tá? Já vou deixar a letra aqui. Não existe financiamento, empréstimo a juros simples. Tudo é juros compostos, tá? Então, cobra juros compostos no financiamento 5% ao mês. Então, 5% de juros ao mês. Então, galera, olha só que interessante. Você fez 3 parcelas de R$ 400, tá? 3 parcelas de R$ 400. Isso aqui se chama fluxo de caixa. Isso aqui se chama fluxo de caixa, tá? Então, você comprou aqui o produto na data zero. Um mês após você vai pagar 400, 2 meses após você vai pagar 400 e 3 meses após você vai pagar R$ 400. Desculpa. O que acontece aqui é o seguinte, tá? Qual é o valor que rolou daqui para cá para dar 400 da primeira parcela? Qual é o valor que rolou juros da data zero até a segunda parcela, ou seja, 2 meses rolando juros? E qual é o valor lá da data zero que rolou juros por 3 meses para dar os 400, que é a terceira parcela? É isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer agora o contrário. Nós vamos trazer o 400 para a data zero, ou seja, vamos descontar os juros dessa parcela. Vamos trazer a segunda parcela para a data zero, vamos descontar os juros e vamos trazer a terceira parcela para a data zero também. Vamos descontar esses juros. Descontando os juros das 3 parcelas, a gente vai saber o valor à vista dessa geladeira. Estão entendendo até o momento, pessoal? Me deem um ok aí. Sim. Beleza. Ok, pessoal, muito importante vocês estarem atentos, tá? Ok, então bora lá. Eu vou dizer para vocês aqui, vou anotar os resultados e vou dizer, ó, é barbadinha, não tem mistério. Então o que acontece, pessoal? Nós temos aí um juros de 5% ao mês, correto? Um juros de 5% ao mês e a parcela é R$ 400. Então, o que é o valor atual, pessoal? O valor atual é o capital. Como assim, professor, capital? Bom, se você paga 3 parcelas de 400, você está pagando um montante de 1.200. 400 vezes 3, 1.200. Mas qual é o capital? O capital é o valor à vista. É o que, e aí rende juros e chega lá no final você paga um montante. Então eu posso chamar de VA, que é valor atual, eu posso chamar de VP, que é valor presente, e eu posso chamar de capital também. Tá? A nomenclatura que você utiliza não quer dizer muita coisa, tá? Representando a mesma coisa, o mesmo conceito, tá bem tranquilo. Muito bem. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a primeira parcela e vamos trazer para a data zero, tá? Então, 400, em vez de multiplicar pela taxa, para dar um valor maior, nós vamos dividir pela taxa. Então, nós vamos dividir pelo fator de capitalização, 1 mais a taxa elevado no tempo. Só que daí eu já vou fazer direto com vocês, tá?
5% é 0,05, ó, elevado na 1 mês. Eu não preciso escrever elevado na 1, porque elevado na 1, né? Mas tudo bem, tá aí. Somado com a segunda parcela, então eu vou pegar a segunda parcela e vou levar ela para a data zero, tá? Então eu vou obter aqui 400 dividido por 1 mais a taxa elevado na 2. Por que elevado na 2? Porque eu estou agora descontando os juros de 2 meses, tá? Os juros de 2 meses eu estou descontando. E eu vou fazer a mesma coisa com a terceira parcela. Eu vou levar ela lá para a data zero, quando foi feita a compra, tá? Então, R$ 400, e vamos descontar desse R$ 400 uma taxa de 5% por 3 meses. Tá certo, pessoal? Ok. Tá, professor, e como é que funciona esse cálculo na prova do Enem? Exatamente assim, tá? Se eu falar para vocês que tem uma questão, acho que 2017, até tem resolvido no meu canal essa questão, é uma questão igual isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Caiu no Enem, tá? Então é muito importante isso, se liguem. Vai cair na nossa 2 também, esse tipo de questão. Então fiquem bem, ó, ligados, tá? Estudem, aprendam a fazer isso aí, tá? Muito bem, então olha só. Nesse caso, pessoal, nós temos que fazer aqui 1,05, né? O resultado disso aqui embaixo é 1,05 elevado na 1, fica ele mesmo, né? Eu vou botar os resultados da parte de baixo aqui somente, tá? Para vocês poderem fazer depois. Ó, 1,05 elevado agora ao quadrado. Nós vamos ter aí 1,1025, 1,1025. E o resultado dessa parte aqui vai dar 1,05 elevado na 3. 1,15. Pessoal, ó, eu tô fazendo aqui ligeirinho na calculadora pra gente não perder tempo, tá? Mas já deixei avisado vocês que vocês têm que fazer à mão esses cálculos depois, né? Porque isso aí nem assim, não tem calculadora, tá? É na mão. E aí depois tem que dividir 400 pelo resultado disso aqui, né? Dividir 400 por 1,1025, dividir 400 por 1,1576 e dar a resposta. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, eu já deixei pronto para nós não perdermos mais tempo, né? Nós vamos encontrar a resposta R$ 1.000 com 89, desculpa, 1.000 com 89 com 30 centavos. Então, R$ 1.089 com 30 centavos. Pessoal, esse aqui é o valor à vista que ele pagaria pela geladeira, tá bom? Ou seja, ele pagou R$ 1.200 porque ele pagou 3 parcelas de 400. Se ele tivesse pago à vista, o vendedor poderia dar este preço à vista para ele, ou seja, tirando os juros da compra, tá bom? Certinho? Pessoal, entenderam essa questão? Sim. Ok. Sim. Maravilha, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Agora, vocês estão enxergando umas formulinhas ali em cima, né? Coloquei umas formulinhas aqui para vocês. Então, vocês estão enxergando umas formulinhas aqui. Vamos lá. Bom, para que serve essas formulinhas? Bom, se vocês não querem fazer desse jeito que eu fiz ali, eu não tenho preferência por nenhum dos dois, ou seja, tanto faz, na real, tanto faz, tá? Vocês podem utilizar a fórmula. Por quê? O que é essa fórmula? Ela pega esse cálculo que eu fiz agora com vocês e ele resume numa fórmula esse cálculo, tá? Então, no final das contas, vocês vão utilizar essa fórmula novamente lá em sistemas de amortizações, que nós vamos ver hoje ainda, se der tempo, tomara que dê tempo, tá? Então, vocês podem aprender essa fórmula, sem problema nenhum. Seria bom até que vocês decorassem a fórmula, né, para levar pro Enem essa formulinha aí, tá? Tem que levar ela decoradinha, tudo bem? Então, olha só, eu vou usar a fórmula agora com vocês, tá? Vamos botar aqui, ó. Pela fórmula, tá? Pela fórmula. Vamos ver o que a gente encontra.
Bom, teoricamente, pessoal, pela fórmula nós temos que encontrar o mesmo resultado que encontramos fazendo ali pelos fatores, né? Então, olha só, o capital, que é o valor à vista, eu vou usar essa fórmula de cima aqui. Por que que eu vou utilizar a fórmula de cima? Porque é a fórmula do postecipado. O que que é postecipado? Pagamento 30 dias após a compra. Então, primeiro pagamento, primeira parcela, 30 dias após a compra. Então, nós temos aqui o valor da parcela, o pezinho é o valor da parcela, que é R$ 400, vezes. Uma coisa muito importante que vocês se ligarem na ordem operatória, né? Então, nós temos aqui 1 mais a taxa que é de 0,05, ou seja, 5% ao mês, elevado na 3 prestações, 3 prestações, menos 1, dividido por 1 mais a taxa, elevado na 3, vezes a própria taxa, que é 0,05. Tá? Então, eu estou utilizando aqui a formulinha do postecipado. Tá? Pessoal, como eu disse antes, é cálculo, tá? Tem que fazer o calculinho na mão. Professor, mas o Enem pode facilitar a nossa vida fornecendo o valor disso aqui pra gente? Sim, é bem provável, tá? É bem provável que eles podem fornecer sim. Tá? Se for até expoente 3, acho meio difícil, mas expoente 4, 5, 6, 7, 8, eles fornecem, tá? Esse resultado aí. Aí você só substitui e faz o cálculo. Então, fazendo esse cálculo aqui, vocês vão encontrar exatamente a mesma coisa, tá? Professor, posso conferir os resultados depois da aula? Sim. Não pode não, é dever, tá, pessoal? É dever vocês conferirem o resultado, fazer os calculinhos, tá? Muito bem. Então aplica na fórmula, vai dar o mesmo resultado aí, tranquilamente. Tá bom? Tranquilo? Ok, agora vamos pensar assim comigo, ó. Vamos pensar assim. Professor, mas e se eu fizer um exemplo aqui, né? Se eu fizer essa mesma situação, só que o pagamento, a primeira parcela é pago no ato da compra. Ah, vou comprar a geladeira, já vou pagar uma parcela agora. Ok, essa parcela rendeu juros? Não. Por que ela não rendeu juros? Porque você não ficou devendo a primeira parcela. Você pagou ela no ato da compra, tá? Então, a gente não pode eliminar os juros da parcela. Só que o que acontece? Vou fazer uma perguntinha para vocês aí. Quem é que me responde? Se eu não posso eliminar os juros da parcela, o resultado final, o montante final, nós encontramos aqui 1.089,30. Se eu fizer o pagamento, a primeira parcela, à vista ali, né, na hora da compra, eu fizer o pagamento da primeira parcela, o resultado final do valor à vista, do capital, vai dar um valor maior do que 1.089 ou menor do que 1.089? Alguém pode me dizer? Senão eu vou chamar o pessoal aí. Como assim, senhor? Tipo, se tu pagar Se... com juros? Não, olha Não. só. Você fez uma compra parcelada, tá? E a compra parcelada é R$ 1.200, ou seja, 3 parcelas de 400. Aí tu decide pagar a primeira parcela no ato da compra. Essa parcela você vai pagar de quanto essa parcela? A parcela é 400, tá? A parcela é 400, você vai pagar 400. A questão agora é a seguinte: como eu não vou poder descontar juros dessa parcela, porque eu paguei ela já no ato da compra, tá? O que vai acontecer com o valor final? Vai virar, tipo, pegar o valor final que teria, tirar 400 e daí dali fazer as contas, sabe? Nesse caso, Então, isso, exato, exato, é por aí. a partir da primeira parcela vai ser o primeiro mês, e da segunda vai ser o segundo mês e vai ter um terceiro, no caso. É Isso, a isso? segunda parcela vai ser o primeiro mês e a terceira parcela vai ser o segundo mês. Só que daí nós vamos descontar juros da segunda parcela e descontar juros da terceira parcela, tá? Porque a gente quer descobrir qual seria o valor à vista dela, tá certo? Nós queremos descobrir qual seria o valor à vista. Isso pode confundir um pouquinho, porque o pessoal pensa assim, putz, mas se eu paguei no ato da compra, o valor à vista deveria ser menor, mas não, ele vai ser maior o valor à vista. Ele vai dar um valor, por exemplo, se eu fosse pagar à vista,
nesse caso, né? Como tu pagou a primeira parcela, R$ 400, aí tu quer antecipar as outras duas depois, vamos supor uma situação assim, eu acho que para clarear as ideias de todo mundo. Você paga a primeira parcela, pagou 400. E aí, sei lá, daí no mesmo dia tu volta lá e decide, não, eu decidi quitar essa geladeira. Bom, a primeira parcela tu já pagou de 400, já era. Não vai descontar juros dela. Agora, as outras duas tu pode descontar juros, porque tu vai antecipar, tá? Então, o que que acontece? Basicamente, nós temos isso aqui, ó, tá? Vamos fazer um risquinho aqui rapidinho, só pra gente poder entender, tá? Ficou um pouquinho fininho, deixa eu mudar aqui. Tá. Aí nós temos a data zero, e nessa data zero aqui, ó, você pagou 400, tá? Um mês após, você vai pagar mais 400. Mais um mês, vai pagar mais 400. Tá bom? Ok. Só que agora tu vai fazer o seguinte. Tu voltou na loja no mesmo dia e decidiu antecipar essa parcela de 400 aqui. Trazer ela para data zero. Tá? Antecipou. E a outra aqui, ó, um mês. Vamos botar aqui um mês. E 2 meses. Então, a segunda parcela você também vai trazer para data zero. Então, o que acontece? O valor à vista da geladeira vai ser assim, ó. A primeira parcela é 400, tá paga, não tem o que descontar, infelizmente, né? A segunda parcela a gente vai descontar juros de um mês, porque ela vai voltar apenas um mês, então é 0,05 a taxa, né? A taxa é 5% ao mês, elevado na 1, mais 400 sobre 1 mais 0,05 elevado na 2, porque nós estamos voltando, antecipando, né, a parcela que seria a segunda parcela, antecipando ela em 2 meses, tá? Ok, então isso aqui, pessoal, no final das contas, ela vai dar pra gente aí 1.143,76, tá? Aí eu pergunto para vocês, ó, novamente, por que que deu maior o valor à vista dessa geladeira pagando a primeira prestação no ato da compra? Porque você não descontou os juros da prestação, você pagou ela no ato da compra, ou seja, não deu tempo de fazer o desconto por antecipação. Sempre que você vai fazer um financiamento e você decide quitar, por exemplo, uma casa, tá? Eu tô fazendo isso com a minha agora, por incrível que pareça, tá? Já tô acabando, vou quitar ela esse ano aqui. Então já tenho o dinheirinho lá, vou chegar lá e dizer, quanto é que falta do saldo devedor? Tanto, eu vou abater o saldo devedor, vou quitar. Só que o saldo devedor é o que eu devo sem juros, tá? Então eu estou pagando as parcelinhas e nessas parcelas tem juros. Se eu antecipar as parcelas, eu corto totalmente esses juros e pago somente o saldo devedor, tá? Então vamos supor que vocês tenham lá uma dívida de R$ 400, uma geladeira, né? Como a gente está fazendo aqui, e você quer antecipar essas parcelas, ou seja, trazer para a data zero, tá? Hoje é a data zero, por exemplo. Se eu quiser pagar hoje é a data zero. Eu vou antecipar tudo que eu pagaria de juros, tá? Então, gente, aqui quando paga, se chama antecipado, tá? Pagamento antecipado. Antecipado é quando paga a primeira parcela no ato da compra. Postecipado é quando paga a parcela um mês após a compra, ou seja, 30 dias, tá bom? Então, usando a fórmula, eu poderia fazer também. Tá? Usando a fórmula, eu poderia fazer também. Capital é igual a parcela, né, que multiplica 1 mais a taxa elevado na n menos 1, sobre 1 mais a taxa elevado na n vezes i. Olha, só que tem um detalhe. Agora eu vou usar a da antecipada, tá? Ok? A da antecipada. Qual é a diferença da fórmula? Olhem para as duas fórmulas. Qual é a diferença da fórmula do postecipado para a fórmula do antecipado? A única diferença é que você vai pegar o resultado da postecipada, ó, é igual, ó. Você vai pegar o resultado de uma renda postecipada e vai multiplicar por 1 mais a taxa. É só isso. Então, você sabendo a fórmula de uma, você sabe da outra, tá? Então, basicamente, ó, fazendo o cálculo, nós temos o seguinte. Esse resultado aqui, nós temos da antecipada, desculpa, da postecipada. Foi o primeiro exemplo que eu fiz.
Esse resultado aqui, ele deu 1.089,30. E agora, para mim transformar ela numa renda antecipada, eu simplesmente multiplico por 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,05, tá? Se vocês pegarem aí e fizerem essa multiplicação, essa continha aí, vocês vão encontrar o mesmo resultado, 1.143, desculpa, 1.143,76, tá? Então, vocês entenderam a diferença entre o postecipado e o antecipado? Sim ou não? É, O senhor pode explicar de novo por que que no antecipado o valor dá maior? Explicou? Isso eu não entendi. Tá, então vamos lá. Nós temos três parcelas de 400. Então vamos supor lá, você chega na loja e aí tem lá no dizer lá da venda, né? No panfletinho da venda daquela geladeira, você tem lá 3 prestações de R$ 400. Tá lá, promoção, 3 prestações de R$ 400. Ok. Aí você faz os cálculos, dá 1.200, beleza. Aí tu decide pagar a primeira parcela no ato da compra. Decide pagar no ato da compra. Diz, eu vou pagar a primeira hoje já, ó, tá aqui, 400 pila. Ou seja, você pagou a parcela integral, 400 pila, tá? Daqui um mês você paga mais 400 e daqui outro mês paga mais 400. Ok. Esse processo aqui, ele serve para o seguinte. Trazer os valores para a data zero para saber quanto você pagaria se você pagasse à vista. Tá certo? Então, assim, é óbvio que na loja, se você for pagar à vista, ele já vai dar um desconto, que é o desconto referente ao postecipado, tá? Ou seja, vocês pagariam R$ 1.089,30. Mas vamos supor que vocês pagaram as 3 prestações de 400. Pagaram as 3 de 400. Só que a primeira prestação vocês pagaram no ato da compra. Então, se vocês fossem trazer para o valor atual, ou seja, descobrir quanto seria à vista, a primeira parcela que foi feita no ato da compra, você não consegue descontar juros. Por quê? Porque você não rolou tempo entre a compra e a primeira parcela. Você pagou a primeira parcela no ato da compra. Então, você não pode tirar os juros daquele 400. Por isso que o valor à vista dessa geladeira, da forma antecipada, ela dá um valor maior do que da forma postecipada. Entenderam agora, meus queridos? Sim. Mas não faz tanto sentido, sei lá, tipo, a gente tem uma falsa noção, né, que se pagar adiantado vai ter algum tipo de desconto. Não seria uma falsa noção. Na realidade, quando você faz a compra de uma geladeira, por exemplo, o que o vendedor vai fazer? Ele vai descontar os juros das 3 prestações, se fosse esse caso. Você pagaria R$ 1.089,30 à vista. Tá aqui, ó, R$ 1.089,30. Essa situação que eu estou mostrando para vocês, ela é assim, ó. Você já pagou as 3 prestações de 400, tá? Já pagou. Aí você quer saber o seguinte, quanto eu pagaria à vista nessa condição que eu fiz? Só que aí que tá o esquema, ó. Se você pagou a primeira parcela de 400 no ato da compra, você não tem o valor referência que rendeu juros até chegar no R$ 400, que é a primeira parcela. Ok? Por quê? Agora eu entendi. Porque, eu entendi agora. isso, vai dar menor do que o valor. Isso, exato. Porque assim, ó, a primeira parcela, ela é 400. Mas o valor teórico dela seria menor que 400. Por quê? Porque rolou, na postecipada, rolou um mês até você pagar a primeira parcela. Então, rolou juros até dar a parcela de 400. O que acontece? Como tu paga na data zero, não rola juros, entendeu? Não rola juros até chegar em 400. Você pagou na data zero, ou seja, pagou 400 na bucha. É o valor absoluto, entendeu? Não tem como eu reduzir esse valor de 400, entendeu? Porque ele foi pago na data zero. Entenderam, meus queridos? Resumindo, Sim, senhor, dá dinheiro de graça.
para eles. A gente dá juros. Exato. Deu dinheiro de graça, exato, tá? Em vez de pagar menos de 400, porque descontaria juros, você pagou 400, ou seja, já era, pagou 400, entendeu? Então, essa é a ideia do antecipado, tá? É óbvio, pessoal, que se vocês forem pagar à vista um produto no comércio, vai descontar juros por antecipado, ou seja, você vai pagar o valor à vista de R$ 1.089,30 se fosse o caso dessa geladeira aí. Tá bom? Entendido? Nesse caso, você só tem que cuidar. Quando probleminhas matemáticos no Enem e coisa, tem que cuidar se é postecipado ou se é antecipado. Só isso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então tá, posso ir adiante? Pode sim, senhor. Beleza. Qualquer coisa, meus queridos, assistam novamente depois, né? Que está sendo gravada a aula, né? Eu estou gravando aqui particularmente no meu computador, como eu já vinha fazendo já há algum tempo, desde o início das aulas. E agora também já está sendo gravado direto pelo Google Meet, tá? Então vocês vão ter as opções aí de assistir, tá? O meu aqui eu corto o início e o fim para não ficar muito longo o vídeo, né? Tira a parte inicial ali, bota direto da aula, tá? E bora lá então. Problema 2, vamos ver se vocês entenderam aí, tá? Um automóvel popular é vendido por R$ 35 mil. Ó, esse aqui é o valor do do carro, tá? É o valor do carro, R$ 35 mil. Então, se ele é vendido a R$ 35 mil, é o valor à vista dele, tá? R$ 35 mil. É o capital. Aqui diz à vista ou em 12 prestações mensais iguais sem entrada, tá? Qual é o valor de cada parcela? Então ele quer saber o valor, 12 prestações. Qual é o valor 12 vezes o valor da parcela, tá? Se a concessionária opera no financiamento com uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então a taxa aí é de 2% ao mês. Bom, pessoal, como aqui são 12 parcelas, né? Se a gente fosse entender o fluxo de caixa aqui, seria mais ou menos assim, ó. Tá? O fluxo de caixa, eu vou fazer rapidinho aqui para vocês. A data zero é o momento da compra, tá? Data zero. Aqui o valor é 35 mil, né? O valor do carro. Então, após um mês, pessoal, olha o que acontece aqui, tá? Após um mês, vai ser pago a primeira parcela, tá? 2 meses vai ser pago a segunda parcela, que é a P2. Vamos botar assim, P1, P2, assim por diante. E assim por diante, pessoal, até chegar lá na última parcela, na última parcelinha, que é o mês 12, que seria 12 prestações, tá bom? Então nós temos esse fluxo de caixa aí, certo? A taxa é 2% ao mês, 35 mil, 12 prestações. Qual é o valor da parcela? Bom, nós vamos simplesmente usar aquela formulinha de cima. Só que olha só, vamos voltar aqui na formulinha de cima. O que eu quero descobrir é a parcela, ok? Eu posso simplesmente substituir já direto como está aqui, tá bom? Ou eu posso simplesmente passar isso que está embaixo multiplicando e o que está em cima dividindo, para facilitar, tá? E aí ela fica assim, ó. Ela fica dessa forma aqui, ó. Opa. Parcela é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo, vezes a taxa, sobre 1 mais a taxa elevado no tempo, menos 1. Pessoal, eu só inverti isso aqui. Vejam bem, eu passei tudo isso aqui, que está dividindo, multiplicando o capital, e passei tudo isso aqui, que está multiplicando a parcela, dividindo o capital. Tá certo? Então podem ver, ó, em cima é menos 1, embaixo é vezes I. Lá fica ao contrário, ó. Fica menos 1 embaixo e vezes I em cima, tá vendo, ó? É a mesma fórmula, eu só manipulei ela para mim achar a parcela, tá? Então, parcela vai ser igual ao capital, que é 35 mil, vezes, vamos lá, 1 mais a taxa, que é 0,02, tá?
Por que 0,02? 2%. 2 dividido por 100, 0,02. Elevado na N, que é 12, vezes a taxa, que é 0,02. Isso aqui sobre 1 mais a taxa, que é 0,02 elevado na 12, menos 1. Pessoal, esse cálculo aqui, ó, o Enem tem que fornecer para vocês, tá? Esse resultado aqui, 1,02 elevado na 12. Então, o que o Enem vai fazer lá? Ele vai dizer assim, ó, considere, deixa eu só achar que eu já tenho esse valor pronto aqui para vocês, para a gente não perder mais tempo, né? Então, o Enem vai botar assim para vocês no final da questão. Considere, ou sabendo que, né? Considere 1,02 elevado na 12 igual a 1,2682. Aí o que você faz? No lugar disso aqui, você vai colocar 1,2682, né? No lugar desse aqui, que é o fator de capitalização, vocês vão colocar 1,2682. E aí, gente, fazer os cálculos, tá bom? Uma coisa importante, ó, resolve-se primeiro isso aqui que eu estou circulando. Resolve primeiro isso aí que eu estou circulando, tá? Faz a divisão e depois, por último, multiplica pelo valor do capital, que é os 35 mil. Então, resolve tudo isso aqui primeiro e depois multiplica por 35 mil. É como se tivesse parênteses aqui, tá bom? Show de bola. Então, resolvendo isso aqui, pessoal, fazendo esse calculinho aqui, nós vamos encontrar aí uma parcela de 3.309,99. Pessoal, 3.309 com 99 centavos, dá para dizer então que a parcela aproximada é de R$3.310, tá bom? Certo? Então, olha só, gente, é bem tranquila a ideia, tá? É só questão, acho que o que é mais difícil aqui é o cálculo, né? O cálculo se torna um pouquinho trabalhoso, mas a questão em si, o conceito em si, ele não é difícil, tá? Alguém não entendeu, pessoal? Só. Oi. Então eu realmente tenho que, tipo, gravar a fórmula ou teria outra forma de fazer, tipo, sem a fórmula? Ficaria muito extenso. Não sei. A outra forma, tu teria que pegar cada valor de parcela e capitalizar mês a mês, tá? Aí você teria 12 continhas separadas que você tinha que calcular e somar. Nesse caso aqui, é muito mais simples utilizar a fórmula, tá? Ah, tá. Então eu tenho que gravar a fórmula, não é tipo, Isso. grava, fica mais fácil, tem que gravar. A Ok. diferença Obrigada. desse exemplo aqui para o outro é que esse aqui eu tenho 3 prestações apenas, né? Então eu posso fazer aqui, ó, 3 calculinhos e somar o resultado deles, tá? Agora, aquele ali que tem 12 prestações, aí é mais complicado fazer por partes, né, pessoal? Daí tem que ser feito direto na fórmula, tá? Por isso que eu quero que vocês decorem essa formulinha, levem essa formulinha pro Enem na cabeça de vocês, porque é importantíssimo, tá bom? Beleza? Tá bom. Obrigada, senhor. Então tá bom, de nada. Ok, pessoal. Então, nós temos aí a situação desse problema 2 aí, então, que é bem cotidiano também. Ocorre bastante. Então, assim, ó, se vocês querem hoje, por exemplo, eu vou comprar um carro. Vou lá comprar um carro. Vamos supor que vocês aí fazem agora. Vocês já devem ter 18 aninhos, né? 17, 18 aninhos. Então, assim, daqui a pouco vocês estão dirigindo aí, tirando carteira, sei lá, começo a trabalhar, vou comprar um carro. Vocês podem, antes de comprar o carro, fazer uma simulação, né? É bem simples, faz uma simulaçãozinha. Né? A gente escuta muito aí falar, né? Na televisão mesmo. Tem uma promoção aqui, ó, taxa a 0,99 ao mês, 0,99% ao mês. Pessoal, é simples. Pega o valor do carro, pega a taxa de 0,99% ao mês, bota lá 60 prestações e calcula quanto que vai dar a prestação, mais ou menos. Você já tem uma ideia de quanto que vai dar, tá? Eu vou dar tanto de entrada. Então, se você vai dar tanto de entrada, é só diminuir o valor do automóvel menos a entrada e financiar o resto do valor que sobrar. Tá? Então é só fazer o cálculo utilizando essa formulinha aí.
Certo, minha gente? Podemos ir para o próximo assunto, sim ou não? Sim. Sim. Pode ser, Ok. só. Então tá bom, pessoal. Então assim, se vocês visualizarem novamente esses dois problemas que eu fiz aqui, o 1 e o 2, vocês vão melhorar o entendimento, tá? É uma coisa que aos pouquinhos você vai conseguindo. De primeira é meio estranho, porque vocês nunca tinham visto isso, tá? É um assunto totalmente novo, vocês só tinham visto no máximo ali cálculo de juros, juros simples e composto no máximo. Isso aqui é uma coisa totalmente nova já para vocês, então é normal que apareça alguma dúvida. Então, assistam novamente depois dessa aula que não tem mistério, tá? Bora lá então. Próximo assunto é rendas uniformes ou também chamadas de rendas certas, tá bom? Vamos lá. O que significa isso aqui, pessoal? Por exemplo, se vocês querem aplicar um dinheiro na poupança, todo mês eu vou botar R$100 na poupança, todo mês eu vou colocar R$200 na poupança, todo mês eu vou colocar R$300. Quanto tempo eu vou demorar para atingir um certo valor? Ou quanto eu vou ter acumulado daqui a 30 anos, por exemplo? Eu vou fazer um investimento para minha aposentadoria. Durante 30 anos eu vou investir R$100 por mês. Vamos ver quanto é que eu vou ter lá quando eu me aposentar. Ok? Então, esses são cálculos bem simples de fazer. Por isso que se chama renda certa. Por que é uma renda certa? Porque todo mês você coloca a mesma quantia e ela vai render um certo juros, tá bom? Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Um jovem casal sem filhos, cuja renda mensal conjunta é de R$4.800. Então, isso quer dizer aqui que os dois juntos, né, o casal junto, ganha R$4.800. Então, eles decidem organizar uma planilha de custos para equilibrar o orçamento doméstico. A análise dessa planilha nos primeiros meses revelou ao casal que, descontados os custos fixos, como pagamento de prestações e apartamento, de contas de consumo, transporte e alimentação, sobram ainda R$600, tá? O casal tomou então uma importante decisão. Parece uma questão do Enem, mas não é, né? Então, o casal tomou então uma importante decisão: reservar R$250 desses 600 aí, né, para gastos eventuais e aplicar mensalmente a quantia de 350 em um fundo de investimento pelos próximos 2 anos. Então, eles vão aplicar uma parcela de R$350 durante um período de 2 anos, certo? A fim de construir uma reserva financeira. Vamos admitir que o rendimento mensal líquido desse fundo seja de 0,7% ao mês. Então nós temos uma taxa de 0,7% ao mês. Galera, olha só. A poupança hoje está pagando 0,25%. 0,7% seria o paraíso, pagando 0,7% ao mês, tá? Mas não é. Tá bom? Então a realidade é bem diferente, tá? Mas como isso aí é só um exemplo fictício, né? Então vamos botar uma taxa de 0,7 aí. Então bora lá. O que acontece? Quanto que eu vou ter acumulado no final desses 2 anos, colocando R$350 por mês a uma taxa de 0,7% ao mês? Bom, então eu vou direto para a formulinha. Essa é uma outra fórmula que vocês devem levar para o Enem também. Tá? É umas formulinha meio chata, mas infelizmente vocês têm que lembrar. Eu sempre digo, pessoal, qual é o lugar que vocês mais visitam na sua casa durante o dia? Por favor, me digam. O quarto. O quarto? Eu é aqui onde tem o meu computador. Aonde mais? Eu acho que o lugar que vocês mais visitam, ainda mais nessa quarentena, é a geladeira. Sim. Isso é verdade. Né? Tá estudando, eu vou comer uma coisinha. Pum, na geladeira. Não sei o que, tá olhando TV, mas acho que eu vou comer uma coisinha. Vai lá na geladeira. O que acontece? Coloca as formulinhas na geladeira. Antes de abrir a geladeira,
Olhe as fórmulas todas que estão ali, ok? Bota na porta do banheiro, tá certo? Tá apertado para ir no banheiro, não interessa, vai ler as formulinhas antes. Depois abre a porta, tá bom? Entendido, pessoal? Então, assim, ó, tem que colocar as formulinhas, galera. No mínimo, chutando por baixo, vocês têm umas 300 fórmulas para o Enem, galera. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Vocês têm muita fórmula para lembrar para uma prova do Enem. Então, assim, já vão começando a fazer isso aos pouquinhos. Já bota uma fórmula, bota outra, daqui a pouco a geladeira tá tapada de fórmula. Mas faz parte, tá bom? Então, bora lá. A parcela P é 350. 350, a parcelinha. Só um pouquinho, só pegar outra escrita aqui. Então, nós temos o seguinte, ó. Bora comigo? 1 mais a taxa I é de 0,007. Professor, não é 0,7? Pessoal, está em porcentagem, 0,7%. Nos cálculos eu devo utilizar sempre a fórmula unitária da porcentagem, ou seja, 0,007. Para não restar dúvidas de que você fez a divisão correta, você anda com a vírgula 2 para frente e tem que dar o mesmo resultado daqui, ó. Ou seja, 0,7, tá? Muito bem. Menos 1. Desculpa, elevado na N primeiro, né? Só que aqui nós temos um detalhe, prestem bem atenção. A taxa, ela é mensal. Deixa eu pegar uma outra cor. A taxa é mensal e o tempo está em anos. Eu vou elevar isso aqui, então, ó, 2 anos, eu vou transformar para 24 meses. Então, eu vou ter que elevar aqui o tempo, na 24. Tá? Menos 1 sobre a taxa, que é 0,007. Ok. Meus queridos, isso aqui o Enem tem que fornecer, tá? Não dá para fazer isso aí na mão, quer dizer, que dá, mas demora muito tempo, tá bom? Então, o Enem vai fornecer esse valor, aí você só substitui esse valorzinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho esse valor pronto aqui para nós. Se eu não tenho, eu faço agora na hora para nós aqui. Sim, ó, o Enem ele vai ter que fornecer para vocês lá, considere 1,007 elevado na 24 como sendo igual 1,1822. 1,1822. E aí, então, no lugar disso aqui, você coloca lá 1,1822, faz menos 1 e divide. E aí, pessoal, esse resultado aqui você vai multiplicar por 350, tá certo? Ó, vocês estão percebendo, isso é uma coisa que vocês não podem errar. Vocês estão percebendo, ó, que o P, ele multiplica alinhado com o traço da fração. Ou seja, significa que o P é como se tivesse aqui um colchete, certo? Você deve resolver primeiro tudo isso aqui para depois multiplicar pelo P. Tudo bem? Então, pessoal, fazendo as continhas aqui, após saber o valorzinho ali, tá? Nós teremos aqui um total, deixa eu ver aqui, de 9.112 com 22 centavos, tá? Então, olha a situação. Colocando todo mês R$350 durante 2 anos, a uma taxa de 0,7% ao mês, a pessoa vai ter acumulado aí no final destes 2 anos, um total de 9.112 com 22, tá bom? Pessoal, vocês têm 17, 18 aninhos aí, tá? Assim que vocês começarem a trabalhar, façam um investimento para o futuro de vocês. É uma coisa muito simples, tá? Ou seja, começa a colocar lá todo mês na poupança ou num outro investimento, o banco oferece vários investimentos, tá? Faz um investimento a longo prazo, um CDB, por exemplo, coloca todo mês lá R$100, R$200 e no final de 30, 40 anos aí de trabalho, a aposentadoria de você está garantida. Pessoal, olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer uma simulação aqui de um exemplinho, tá?
Vamos lá. Vamos supor, eu vou fazer os cálculos na hora com vocês aqui, pra gente ver, tá? Pessoal, vamos supor que vocês queiram colocar quantos reais aí por mês? Alguém me diz um valor aí. Não muito alto, um valor que todo mundo consiga colocar na poupança. 200 pila. 200 Para reais. dizer. Eu vou colocar 200 reais por mês na poupança. 30 anos. Eu vou fazer isso durante 30 anos. Vou ficar 30 anos fazendo isso. Ou seja, vocês vão estar aí com 50, quase 50 anos, tá? Há uma taxa, vamos supor aí que a poupança pague 0,5% ao mês, tá? Hoje ela está pagando menos, mas pode ser que daqui a pouco pague um pouquinho mais, né? Vai depender aí da situação do mercado, tá? Ok, vamos fazer uma simulação aqui então. Quanto que a gente vai ter acumulado aqui? Montante vai ser a parcela de 200 vezes 1 mais a taxa, que é 0,005, tá? 0,05 elevado na 30 anos. Pessoal, 30 anos, ó, é só fazer vezes 12 meses, isso dá 360 meses, correto? Então nós vamos elevar aqui na 360 meses, tá? Aí a formulinha é menos 1 aqui, dividido pela taxa, que é 0,005. Bom, pessoal, como esse exemplo aqui eu não fiz, eu vou fazer agora aqui para nós ligeirinho, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui, ó, 200 vezes, abre parênteses aqui, 1,005 elevado na 360 meses, menos 1, dividido por 0,005. Ok, nós vamos ter aqui... Ó, pessoal, vocês vão ter acumulado R$200.903 com exatamente 0,085. Então dá para dizer que é 200.903, ou seja, quase 201 mil reais acumulados em 30 anos, botando 200 por mês. Mas aí eu pergunto para vocês, professor, mas é pouco ainda. Galera, mas olha só, vamos supor que vocês possam, à medida que vocês vão trabalhando, que vocês possam colocar aí no investimento de previdência privada, para vocês se aposentarem, né? Um investimento assim, por exemplo, colocar 300, colocar 400, colocar 500, colocar R$1.000 por mês, dependendo da profissão de vocês aí, dependendo do que vocês... Vocês estão me escutando, pessoal? Pessoal, vocês estão me escutando? Parece que caiu. Galerinha, estão me escutando? Sim, sou. Sim, Agora. Beleza, tá. bem legal. Oi? Tava... Deu uma... Tá, Dá pra escutar. eu vi que deu um sinalzinho ali, parecia que tinha caído, daí eu parei a explicação aqui. Até onde vocês escutaram aí? Até qual parte vocês escutaram, pessoal? Olha, senhor, eu estava falando, eu não entendi o que o senhor perguntou. Pois é, tá falhando um pouco, acho que é por causa da chuva, né, pessoal? Acho que a chuva aí tá atrapalhando um pouquinho. Oi? Ok, vocês estão enxergando essa tela aí? Sim, senhor. Ok, então Sim. beleza. Eu estava falando, pessoal, então ali, ó, nós descobrimos 200 mil reais em 30 anos investindo 200 reais por mês, tá? E eu estava dizendo que vocês, à medida que vocês começam a trabalhar, dependendo da área que vocês estão indo, dependendo do quanto vocês estão ganhando, vocês podem aumentar esse investimento, colocar mais dinheiro. Em vez de colocar 200 por mês, colocar 300, 400, 500. Se puder colocar R$1.000, melhor ainda, né? Então façam os cálculos depois, pessoal, em casa. Fazem uma simulação em casa e vejam, eu botando R$1.000 por mês aí,
quanto é que daria lá no final lá, tá? Então é importante, ó, será que dá para acumular R$ 1 milhão? Olha, importante, dá sim, é possível, se vocês começarem bem cedo, vocês podem acumular R$ 1 milhão. Então, vamos supor lá com 50 e poucos anos, 60 anos, você já tem mais de R$ 1 milhão acumulado na poupança ou no investimento, que vocês podem pegar esse R$ 1 milhão depois, retirar ele e aplicar ele novamente a uma taxa melhor, uma taxa de 1% ao mês, num investimento bom, e isso vai dar para vocês aí uma aposentadoria de 10 mil, 15 mil por mês, dependendo do investimento que vocês fizerem. Então, tudo é planejamento. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Sim. Show de bola, Sim, sim. show de bola. Já vai ter gente correndo pro banco já daqui a pouco. Começar a investir aí, né? Galerinha, então, simbora pro próximo assunto. Esse é um assunto bem importante agora. Esse assunto aqui também cai no Enem, tá, pessoal? Tem questões do Enem que envolvem isso aí. E eu vou também cobrar na provinha 2. Ou seja, vocês podem esperar lá na prova uma questão de amortização. Ou seja, é muito importante esse assunto, tá? O que é amortização, pessoal? Né? Eu acho que já falei essa palavra agora há pouco, né? Amortizar um financiamento significa quitar parcelas, ou seja, ir abatendo parcelas. Bom, quando eu estou pagando uma parcela sem antecipar ela, simplesmente pagar ela no dia certo e tudo mais, eu estou amortizando, tá? Amortizando o quê? Estou amortizando o saldo devedor. O saldo devedor é o que eu devo, seja para um banco ou sei lá o que, tá? Então, nós temos basicamente dois tipos de amortização, tá? O terceiro, ele é uma mistura dos outros dois, mas não é muito utilizado. Os mais utilizados é o Price, que é o sistema francês, tabela Price, tá? E o sistema de amortização constante, que é o SAC, certo? O sistema de amortização misto, que é o SAM, ele é uma mistura do Price com o SAC. Eu não vou nem mostrar para vocês, porque não é comum se utilizar e não é comum também pedir em provas do Enem, tá? Agora, os dois, o Price e o SAC, sim, esses aqui, fundamental a gente saber, tá? Então, olha só, todo mundo me acompanha aqui. Eu vou explicar bonitinho para vocês. Então, o Price e o SAC, tá? Que são os principais. Pessoal, o sistema Price, que é o francês, ele é utilizado no financiamento de veículos com parcelas iguais, tá? O financiamento que tem parcelas iguais, ele é o Price, tá? Não tem o que falar. E o financiamento que tem parcelas decrescentes é o sistema SAC. E o sistema SAC, ele é utilizado para financiamento imobiliário, ou seja, financiamento de casas, tá? A minha casa mesmo, eu financiei ela, quando eu comprei, pelo sistema SAC, né? Então, assim, dá para financiar pelo sistema Price? Dá, mas não é muito normal ser financiado pelo Price. É normal uma casa ser financiada pelo SAC, tá bom? Então, basicamente, a diferença. Price são parcelas iguais e o SAC são parcelas decrescentes, tá? Então eu até vou anotar isso aqui para vocês, tá? Ó, parcelas iguais e o outro são parcelas decrescentes, ok? Parcelas decrescentes. Então quer dizer que tu começa pagando um valor e essa parcela vai diminuindo o valor. As últimas parcelas são menores, tá? Ok. Então vamos ao que interessa. Vamos aprender o primeiro, que é o sistema de amortização francês, que é o Price. Bom, pessoal, a parcela... o Price, ele é bem fácil, é bem tranquilo, tá? Não é uma coisa difícil de se entender. Vejam o que nós temos aqui, meus queridos. O que é isso aí? É justamente aquela formulinha que a gente já usou
lá na antecipação de parcelas, ou seja, lá na parte de valor atual que nós queríamos descobrir lá o valor à vista da geladeira se fosse pago à vista, tá? Muito bem, a fórmula é a mesma do price. Agora, quais são as características do sistema price? Bora lá. Prestações periódicas significa o quê? Todo mês você paga, periodicamente, todo mês você paga prestações iguais sucessivas, né? Parcela composta em duas partes. Galera, olha só, isso aqui é muito importante, tá? O que significa termos vencidos? Termos vencidos. Você faz o financiamento hoje e paga a primeira parcela somente um mês após a compra, ou seja, é a mesma coisa que postecipado, termos vencidos, tá? Muito bem. Aqui no sistema Price não se utiliza pagamento no ato do financiamento, tá? Porque você está fazendo o financiamento, ele tem que ser aprovado, tem uma certa burocracia, tem uma certa documentação. Então nunca se dá o primeiro pagamento no ato da compra, ou seja, ele é sempre um mês após, por isso que se chama termos vencidos, tá? Ok. Então vamos entender graficamente isso aqui. Pessoal, todo mundo sabe interpretar gráfico, tá? Então é muito importante, presta atenção. Nós temos aqui o número de parcelas, ou seja, nós temos ali, ó, a parcela 1, a parcela 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Aqui nós temos no eixo do Y o valor da parcela, tá? Em reais. Então, o eixo X é o número de parcelas e o eixo Y é o valor da parcela. Bom, como as prestações são todas iguais, nós temos aqui uma linha, né? Ou seja, vocês podem ver que elas são todas iguais, é constante, tá? Só que a composição dessa parcela é que é diferente, ou seja, no início a gente paga muito juros. Por que se paga muito juros? E se abate, se amortiza muito pouco do saldo devedor. Porque os juros ele é calculado sobre o que tu deve. Vamos supor que você compra um carro de 50 mil reais, você deve 50 mil reais. 1%, por exemplo, se for uma taxa de 1% de 50 mil, galera, é um valorzinho bem alto, né? 1% de 50 mil, agregado à parcela, a amortização, nós vamos ter o valor da parcela, tá? Então a parcela ela é composta de uma parte dela de juros, da outra parte é o que amortiza do que tu deve. À medida que tu vai pagando as parcelas, vai amortizando o que tu deve, vai diminuindo o valor que tu deves, o que vai acontecer? Os juros calculados sobre o que tu deve é um valor menor do que inicialmente. Então, começa-se a amortizar mais do que tu deve e pagar menos juros. Então, lá nas últimas prestações pelo sistema francês, você vai amortizar bastante do que você deve e vai pagar menos juros, tá bom? Só que as primeiras prestações é basicamente só juros, tá? Muito bem. Então vamos entender isso na prática, tá, pessoal? O gráfico está aí, mas vamos entender na prática, ok? Vamos lá. Exemplo 1. Calcular o valor das parcelas, juros e amortizações referente à primeira prestação de um empréstimo de 8.530,20. Então, olha só, pessoal. Isso aqui é o valor que foi pego de empréstimo, né? É o capital que foi pego de empréstimo, 8.530,20 centavos, tá? A taxa de juros I de 3% ao mês, ok? Para ser liquidado em N igual a 10 prestações, ou seja, 10 períodos, tá? Monte o plano de pagamento do empréstimo. Pessoal, isso aqui, pulsa que cai no Enem direto, tá? Então, galera, olha só. Muito importante. Qual é o saldo devedor que eu tenho na data zero? O saldo devedor na data zero são os 8.530,20, tá? Isso é o que eu devo. Na data zero eu não amortizo, eu não pago juros e eu não pago a parcela, tá? Saldo devedor, amortização, juros
e parcela. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da parcela, porque o valor da parcela é fixo, né? Ou seja, uma parcela igual. Sempre, tá? Todas as parcelas são iguais. Então, 1 mais a taxa elevado no tempo menos 1. Tá, ó. Tá ali a formulinha. Desculpa, não é menos 1, é vezes i. É menos 1 se eu fosse fazer... calcular o capital, né? E não a parcela. Então, é vezes i sobre 1 mais a taxa elevado na n menos 1. Tá. A formulinha está aqui. A formulinha está aqui. Agora basta a gente fazer aqui os cálculos, né, pessoal? Então, vamos lá. No lugar do capital, eu vou botar 8.530 com 20 centavos vezes, ó, vamos lá, 1 mais a taxa I, que é 0,03% ao mês, elevado na 10, vezes 0,03, sobre 1 mais 0,03 elevado na 10, menos 1, tá bom? Então tá aí, galera, ó. É só resolver isso aí, tá? Como eu já disse, o fator de capitalização ele tem que ser dado. Eu já vou para a tabela preenchida com vocês para vocês entenderem, tá? Deixa eu só dar o valor aqui para vocês do resultado disso aí, que vai ser uma parcela de R$1.000. Ó, o resultado disso vai dar R$1.000. Na verdade, vai dar 9.999 com 99 centavos. Então, 9.999 com 99 centavos. Então, a gente aproxima aí para uma parcela de R$1.000, tá? Então, basicamente, ó, antes a gente ver a tabela pronta, que eu já deixei pronta a tabela, para a gente não fazer toda ela, perder tempo, né? Então, nós temos aqui a parcela de R$1.000. Então, eu vou explicar somente as primeiras parcelas, depois eu já vou para o quadro pronto. Ok, então no primeiro mês, passados 30 dias, eu vou pagar a primeira prestação de R$1.000, tá? Só que aí, o que eu vou fazer? Os juros é de 3% ao mês. Então, nós vamos calcular 3% sobre o saldo devedor, é 3% sobre o que se deve, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, 8.530, desculpa, 8.530 com 20. Calculando 3% disso, ó, pessoal, 3% do saldo devedor é 255 com 91, tá bom? Ou com 90, porque na verdade aqui, ó, ele dá 906. 906, como aqui é 6, arredonda para 1 aqui. Tá? Eu poderia deixar a vírgula 90? Poderia. Né? Ele vai dar diferença de 1 centavo, 2 lá no final, não tem problema nenhum. Tá? Então, aí o que acontece aqui, todo mundo? Como é que eu sei o quanto vai ser amortizado do saldo devedor aqui? Eu vou fazer... Eu sei que a prestação ela é formada pela amortização mais os juros, tá? Então, para descobrir a amortização, é só fazer a parcela de 1.000, a parcela de R$1.000, menos os juros. Então, eu vou tirar os juros da parcela, que é 255 com 91. Tirando os juros da parcela, eu descubro quanto deve ser amortizado do saldo devedor. Ou seja, 744 com 0,9. Então, é só fazer 1.000 menos os juros, eu vou obter a amortização. Agora, galera, quanto que eu vou dever? Eu vou pegar no próximo mês e vou calcular o novo saldo devedor. Eu pego o saldo devedor, que é 8.530 com 20, menos o que foi amortizado, que é 744 com 0,9. Tá? Então, o novo saldo devedor é de 7.786 com 11, tá bom? E assim sucessivamente, pessoal. A nova parcela é R$1.000, porque é uma parcela constante. Eu vou calcular agora 3% sobre o saldo devedor, vou colocar aqui. Vou fazer 1.000 menos os juros, vou obter a amortização e vou subtrair a amortização do saldo devedor. Vamos para a tabelinha pronta. Tá aqui a tabelinha pronta.
Todo mundo enxergando a tabela, pessoal? Sim. Sim. Ok, então parou de travar. Vamos lá. Gente, olha só. Inicialmente se deve 8.530. A parcela calculada foi de R$ 1.000. 3% sobre o saldo devedor, 3% sobre o saldo devedor dá 255,90. 1.000 menos 255,90 dá 744,09, que é a amortização. 8.530 menos a amortização vai dar um novo saldo devedor de 7.786. O que acontece? Nós devemos isso aqui agora. A parcela agora é de R$ 1.000. A segunda parcela é R$ 1.000. Vai ser calculado 3% sobre o que você deve. 3% sobre o saldo devedor dá 233,58. 1.000 menos 233,58 dá 766,41, que é o que nós vamos subtrair do saldo devedor que nós temos ali. Nós vamos obter um novo saldo devedor de 7.019,69. A parcela no terceiro mês é R$ 1.000. Os juros referente ao saldo devedor, 3% do saldo devedor, é 210,59. R$ 1.000 menos os juros vai dar a amortização. E aí nós devemos subtrair a amortização do saldo devedor para descobrir um novo saldo devedor. Novamente, R$ 1.000, calcula 3% do saldo devedor, dá isso aqui. R$ 1.000 menos os juros, nós vamos obter a amortização. Subtrai do saldo devedor para encontrar o novo saldo devedor. E assim sucessivamente. O que vai acontecer? No final, você tem R$ 1.000 de parcela, 3% sobre o saldo devedor vai dar 29,13. R$ 1.000 menos os juros vai dar a amortização, que é exatamente igual ao que você deve. Ou seja, subtraindo, nós vamos obter saldo devedor zero. E aqui você quita o financiamento. E aí, pessoal? Entenderam a moral da história? Entendi. Tá? Ó, é muito importante saber montar essas tabelinhas aí. Essas tabelinhas caem no Enem, tá? Caem no Enem. Como assim cai no Enem, professor, isso aí? Bom, eles vão pedir para vocês, por exemplo, qual os juros referente à terceira prestação, qual a amortização referente à segunda parcela, tá? Qual é o saldo devedor após o pagamento da segunda parcela? Aí você vai lá e vai ver o saldo devedor, tá? Então, esse tipo de pergunta que eles vão fazer, tá, galerinha? Então, vocês têm que saber, no mínimo, fazer essa tabelinha aí, tá? Dificilmente eles vão dar para vocês, né, lá pedir os juros pagos na 10ª prestação. É meio difícil, porque para você descobrir os juros da 10ª prestação lá, você tem que fazer muitos cálculos, né? Não dá tempo. Então eles pedem algo que seja possível, razoável, calcular dentro do tempo estipulado da questão. Tá, gente? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha só. Um apartamento, o valor de R$ 100.000, tá? R$ 100.000 foi financiado pelo sistema francês de amortização, sem correção monetária. O que significa sem correção monetária? Significa que não foi feito correções monetárias do tipo, agora os juros é maior, a taxa de juros aumenta, diminui. Não, é sempre a mesma taxa de juros, no mesmo prazo, etc. Tá? Muito bem. Então, olha só, nesse caso aqui, ele deu R$ 10.000 de entrada. R$ 10.000 de entrada, tá bom? Então, na verdade, o financiamento foi apenas de 90 mil. Tá? Você pega os 100 mil, diminui os 10 mil de entrada e você financia apenas 90 mil. Tá? 10 prestações e taxa de 1,8% ao mês. Tá? Já vai direto para a fórmula lá da parcela. O capital é 90 mil vezes
1 mais a taxa de 0,018, ou seja, 1,8%, elevado nas 10 prestações, vezes a taxa de 0,018, sobre 1 mais 0,018 elevado na 10, menos 1. Novamente, vou reiterar com vocês aqui. Isso aqui tem que ser dado pelo Enem. Pelo probleminha tem que fornecer isso aí, tá? Bom, o resultado disso aqui, o resultado dessa parcela aqui, deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu não tenho, eu não esqueci de fazer esse aqui. Nós vamos ter aqui, então, 90 mil. Deixa eu fazer para vocês rapidinho aqui. 1,018 elevado na 10 vezes 0,018 dividido por 1,018 elevado na 10 menos 1. Tá, nós vamos achar aqui uma parcela de 9.914 com 83 centavos. Esse é o valor da parcela. Ó, eu já tinha feito aqui, ó, não me liguei. Tá, vamos para a tabela pronta. Vamos lá. Pessoal, olhem para a tabelinha pronta aqui. Nós já estamos acabando essa aula, né? Acho que é 10 para as 9, né, pessoal? Que termina a aula. Isso. Errado, né? 10 para... então já estamos a pronta de terminar. Então só vou comentar com vocês. Saldo devedor, 90 mil. Valor da parcela, 9.914,83. Nós vamos calcular os juros sobre o saldo devedor, que é os juros de 1,8% ao mês. Então, 1,8% de 90 mil vai dar 1.620. Nós vamos diminuir da prestação os juros e vamos encontrar a amortização, que é o que deve ser descontado do saldo devedor. Então, nós vamos fazer 90 mil menos a amortização e vamos encontrar um novo saldo devedor, que é 81.705,17. Agora, a outra parcela, a parcela 2, 9.914,83, vai ser calculado 1,8% de 90 mil, desculpa, 1,8% de 81.705,17, que é o saldo devedor atual. Nós vamos encontrar uns juros de 1.470,69. Prestação menos os juros vai dar a amortização do saldo devedor. Então é só fazer o saldo devedor menos a amortização para encontrar o novo saldo devedor. E assim o processo prossegue até chegar na última prestação. Se calcula 1,8% sobre o que se deve, que é o saldo devedor, e vai dar os juros referente a esta prestação. Prestação menos os juros, a gente encontra a amortização, que vai ser igual ao que você deve. Ou seja, subtraindo o saldo devedor da amortização, vai zerar a conta. Ou seja, você vai ter quitado o financiamento. Tá, meus queridos aluninhos? Ficou claro isso aqui? Sim. Na próxima aula nós retomamos o assunto de amortização, damos prosseguimento e aí fica tudo mais simples. Mas eu gostaria de pedir que assistissem novamente essa aula de hoje para não chegar na semana que vem com dúvidas muito pontuais, tá? Ou seja, já cheguem na próxima aula lá já mais prontinhos, vamos dizer assim, tá? Mais inteirados do assunto. Tá bom, galerinha? Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, tá? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais! Valeu, senhor. Tchau, senhor. Obrigado. Feito. Valeu, só. Professor, até mais. Até mais.